Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Isabel Figueiredo de Paula e estou aqui para vos dar as 8 notícias em 8 minutos. O WhatsApp in China vai-vos relatar as principais notícias da semana sobre a China e a sua relação com o nosso país. Hoje vamos falar da descoberta da China de um novo mineral na Lua, a congratulação do presidente chinês ao novo rei Carlos III, o Festival da Lua, os empréstimos da China aos países emergentes, a inflação na China em agosto passado, o metaverso, as questões entre a China e a Índia e a quinta edição da principal feira daquele país. Começamos pela primeira notícia. A China anunciou a descoberta de um novo mineral na Lua, chamado Chang'e Saite, o sexto encontrado pela humanidade no satélite natural da Terra. A China tornou-se assim o terceiro país a identificar um mineral desconhecido na Lua, depois dos Estados Unidos e da Rússia. Várias instituições do país asiático estiveram envolvidas no estudo das amostras, incluindo a Academia Chinesa de Ciências e os Ministérios da Educação e Recursos Naturais. Os cientistas destacaram que o material recolhido pela missão lunar da China e as pesquisas desenvolvidas são de grande importância para entender a origem e evolução da Lua, bem como as possibilidades de usar os seus recursos de forma eficaz. O programa Chang'e, em homenagem a uma deusa que, segundo a lenda chinesa, vive na Lua, começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007. O presidente chinês Xi Jinping congratulou o novo rei Carlos III, esperando colaborar com o monarca para aumentar a compreensão e amizade entre os dois países. Numa mensagem transmitida pelos meios de comunicação estatais, Xi Jinping pediu uma cooperação mutuamente benéfica e o fortalecimento da comunicação sobre as questões que podem beneficiar os dois países e contribuir para a paz e o desenvolvimento mundial. O presidente chinês recordou ainda que este ano celebra o 50º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Grã-Bretanha. A rainha Isabel II, que visitou a China em 1968, morreu na quinta-feira passada, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. O Festival da Lua, ou Festival do Meio do Outono, celebrou-se no dia 10 de setembro. Celebrado na China no 15º dia do 8º mês do calendário lunar, a origem do Festival da Lua, ou Festival do Meio do Outono, está estritamente ligada a uma cultura tradicionalmente agrária, regida pelos ciclos da natureza. Os chineses começaram a celebrar o Festival da Lua no início da dinastia Tang. Os antigos chineses observavam que o movimento da Lua tinha uma estreita relação com as mudanças das estações do ano e da produção agrícola. Assim, para expressar seus agradecimentos à Lua e celebrar a colheita, faziam uma oferta à Lua nos dias de outono, período no qual ela se encontra mais redonda e brilhante. Como muitas datas comemorativas nas culturas orientais, o Festival da Lua também tem as suas origens ligadas às lendas. A origem do Festival da Lua vem de uma história passada de geração em geração e é sempre relacionado com a Senhora da Lua, Chang'e. De acordo com uma versão desta lenda chinesa, houve um momento em que 10 sóis surgiram no céu, escaldando a terra e privando o povo de água e vida. Um herói chamado Hui subiu ao topo da montanha Kunlun e abateu 9 dos 10 sóis com arco e flechas, poupando assim as pessoas da terra. Um dia Hui encontrou a Senhora Rainha Mãe e recebeu dela o elixir da imortalidade. O elixir, quando tomado, permitiria que alguém se tornasse imortal e vivesse no céu. Hui deu o elixir à sua esposa, Chang'e, para que tomasse conta dele. Um vizinho soube do elixir da imortalidade e tentou tomá-lo, tirá-lo à força de Chang'e, enquanto Hui estava fora. Num momento de desespero, Chang'e engoliu a poção toda e tornou-se imediatamente uma deusa, a voar para o céu. Como ela ainda se importava muito com o seu marido, ela pousou no local mais próximo da Terra, a Lua. Quando Hui voltou e descobriu que a sua mulher tinha desaparecido, ficou arrasado. Olhou para o céu e chamou o seu nome. Ele viu que a Lua naquela noite estava especialmente brilhante e cheia e conseguiu ver Chang'e. Imediatamente trouxe os bolos favoritos de Chang'e para orar pela bênção dos céus. Desde então, tornou-se uma tradição para as pessoas adorarem o céu e comemorarem com bolos da Lua, ou os bolos lunares. Assim, o Festival da Lua tornou-se conhecido entre os chineses. Os chineses acreditam que a lua cheia simboliza reuniões familiares e, por isso, no dia do festival, os membros da família reúnem-se
para fazer ofertas, apreciar a lua cheia e brilhante e comer os bolos lunares, chamados Yueping, passear nas ruas com lanternas iluminadas e brincar com fogo de artifício. Passemos à quarta notícia. A China empresta mais de 30 bilhões para evitar calotes de países emergentes. 3 dos maiores destinatários dos empréstimos da China são o Paquistão, a Argentina e Sri Lanka, que juntos receberam 32 bilhões desde 2017. Segundo dados da Eidata. A inflação na China sobe 2,5% em agosto. Segundo o GNE, a subida do IPC deve-se sobretudo à evolução dos preços no mercado alimentar, como os da carne de porco, enquanto no caso dos preços industriais o aumento deve-se a múltiplos fatores. As autoridades estabeleceram uma meta de 3% para o IPC em 2022. No entanto, a política de zero casos de Covid-19 continua a afetar o consumo na China, à medida que o bloqueio de cidades inteiras interrompe negócios e deprime a atividade económica. A China diz não à criptomoeda e sim ao metaverso. Pequim publicou um plano de ação que procura promover o desenvolvimento de indústrias relacionadas com o metaverso. De acordo com o plano, esse desenvolvimento deve ser executado no subcentro da cidade, no período de 2022 a 2024. O plano de conteúdo não prevê a descentralização e está alinhado com a orientação do governo de Xi Jinping. A partir do plano, pode-se notar que Pequim quer construir uma base sólida de infraestrutura digital para a indústria do metaverso. Mas afinal, o que é o metaverso? O metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Os principais objetivos de Pequim incluem tentar transformar o subcentro da cidade numa área de demonstração da aplicação do metaverso. Assim sendo, haverá muito conteúdo de turismo cultural. E a China e a Índia retiram soldados da área disputada na fronteira. As tropas indianas e chinesas na área de Gogra Hot Springs começaram a retirar-se de forma coordenada e planeada, visando obter paz e tranquilidade nas áreas fronteiriças, disse o Ministério da Defesa da Índia. O Ministério da Defesa da China emitiu hoje uma declaração idêntica. Existem 3 pontos-chave de atrito entre Pequim e Nova Delhi, e são eles Tepsan, Pangong e Gogra Hot Springs. E para finalizar, o WhatsApp in China informa-vos da realização da 5ª edição da China International Import-Export, cuja sigla é CIIE, a decorrer em Xangai nos próximos dias de 5 a 10 de novembro, a maior feira de importação multissectorial da China. A feira é organizada pelo Ministério do Comércio da China, tem de grande relevo político e tem sido palco para a concretização de importantes negócios. Em 2021, contou com a participação de quase 3.000 empresas expositoras, oriundas de 127 países e regiões, e foi visitada por cerca de 480.000 pessoas. Nessa mesma edição participaram com stand próprio as empresas portuguesas Clean & Clean, Critical Manufacturing, Cutipol e Amalia Home Collection. Estão os 4 de parabéns. E para finalizar, vou finalizar com uma música à qual tenho dedicado muito interesse e atenção, chamada Chengdu, cujo artista se chama Zhao Lei. Escolhi esta famosa música chinesa por ser uma canção folk de Chengdu. Em 2016, ao passear nas ruas de Chengdu, a cidade habitada por pandas, ouvi esta música por todo o lado e senti tão quente que aquela cidade da província de Sichuan é. A letra retrata muitos detalhes da cidade de Chengdu. O artista Zhao Lei nasceu em 1999, tem atualmente 23 anos e quando era novo, Zhao Lei não viveu com os seus pais e foi educado pelos seus avós. Aprendeu a tocar zhou, um instrumento chinês tradicional, com o seu avô e adora vestir calças rasgadas com buracos. Tem 2 hamsters de estimação e joga PlayStation diariamente. Vamos ouvi-lo.
下眼泪的不止昨夜的酒，让我依依不舍的不止你的温柔。一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在9月，回忆是思念的愁。深秋嫩绿的垂柳亲吻着我额头，在那座阴雨的小城里，我从未忘记你。成都带不走的只有你，渴望在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。总是在9月，回忆是思念的愁。深秋嫩绿的垂柳亲吻着我额头，在那座阴雨的小城里，我从未忘记你。成都带不走的只有你，渴望在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。和我在成都的街头走一走，直到所有的灯都熄灭了，也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，走过小酒馆的